eu sou o Renato Folino, responsável pela área de Wealth Planning aqui do Private da XP. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Richard Bach e o professor Jorge Rachid para a gente discutir um pouco esse pacote de reforma tributária que foi apresentado pelo governo aí na última sexta-feira. Quem está comigo aqui também para me ajudar um pouco nessa conversa aqui, o Gabriel Campoy e o Pedro Olmo, da nossa equipe de Wealth Planning, para a gente poder conversar um pouco com os nossos convidados aqui hoje, que é o assunto da semana, né? Talvez do mês, do ano, não sei ainda o que vai ser, mas pelo menos da semana, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente queria escutar um pouquinho deles aqui, o que a gente pode esperar desse pacote, de que maneira que essas medidas que foram colocadas na sexta-feira vão influenciar na vida das pessoas em relação à tributação do imposto de renda. A gente vai escutar um pouquinho do professor Jorge Rachid falando isso, e depois a gente vai escutar um pouquinho do Richard também, como é que vai se dar essa tramitação desse projeto no Congresso, né, as negociações políticas, que são muito importantes nesse momento, porque na prática é isso que vai ditar o ritmo de toda essa discussão. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas no Q&A aqui do nosso Zoom, e a gente vai estar apresentando para eles aqui depois as perguntas de vocês, a gente vai conversando e tentando tirar deles algumas informações importantes. Então, sem demorar demais aqui, professor Jorge Rachid, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui de novo, eu sempre reforço isso, porque para a gente é uma grande honra tê-lo com a gente aqui. Então, por favor, fique à vontade para entender o que é esse projeto, né? Como é que esse projeto agora, como é que a gente vai conseguir digerir tudo isso, o que tem de bom, o que tem de ruim. Se você puder explicar um pouquinho para a gente agradece. Obrigado de novo. Bom, Folino, muito obrigado. Um prazer estar com vocês aí, mais uma vez, com o time da XP. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Como você falou, Folino, é um projeto de lei que eu diria, nós estamos aprendendo mesmo, porque é um projeto de lei, um pacote que foi apresentado no final do dia de sexta-feira, né? Um projeto que circulou de uma forma, e quando foi formalizado no final do dia, foi formalizado com algumas mudanças, né? Ele é extenso, 68 artigos, tem mais de 22 temas, e dentro desses temas tem desdobramentos, né? Com quase 5 dezenas de revogações, mais de 4 dezenas, com certeza, de revogações. Quer dizer, então, toda uma leitura, todo um cuidado precisamos ter, porque tem referências, enfim, né? E aí eu vou explicar, falar de um modo geral. É um projeto que foca especialmente a tributação da renda, e aí alcança a tributação de todas as pessoas jurídicas, alcança a tributação da física e do mercado financeiro, né? São esses 3 grandes blocos. Na jurídica, eu diria, antes até de entrar num detalhe, Folino, acho que é bom alertar e veja, é um projeto de lei. Foi encaminhado a posição do Executivo com relação a essa matéria para o Congresso Nacional. Então, essa matéria cabe uma tramitação na Câmara, uma vez aprovado, e a aprovação é simples, diferente de PEC, que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, né? Mas é uma maioria simples para aprovação de uma lei, mas cabe um debate extenso na Câmara. Depois isso vai para o Senado. O Senado, se perceber que há alguma mudança do que veio da Câmara, o projeto volta para a Câmara também para verificar essas alterações. Enfim, tem todo um processo para que isso comece a vigir a partir de 1º de janeiro de 2022. Para isso acontecer, essa lei tem que estar aprovada esse ano, né? E essa aprovação é o princípio da anterioridade, e se tratando de contribuição social sobre o lucro líquido, porque tem impacto na CSL, isso teria que contar mais 90 dias aí para entrar a vigência. Mas, fato, é importante a gente conhecer, debater, aprender no que está aí, tirar conclusões e tirar dúvidas junto à administração tributária, participar do debate, mas lembrando que tem todo esse trâmite aí para as coisas terem impacto na vida real
nossa, né? Então, voltando aqui, em se tratando da tributação de jurídica, a proposta prevê uma redução efetiva na alíquota padrão do imposto de renda da pessoa jurídica em 2,5 pontos percentuais ano que vem, mais 2,5 em 2023. E aí culmina numa redução que hoje a alíquota padrão é 15, mais 10 de adicional, mais 15, reduziria em 23 para 10%, então a alíquota passaria a ser 20%. A alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. CSL permanece tudo como está. Essa proposta também, ela veio para, ela propõe a perda da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, portanto, isso é um impacto, de um lado, tem a redução da alíquota, um impacto positivo, né, sobre a ótica da empresa, mas, do outro lado, é o impacto que eleva a alíquota efetiva da pessoa jurídica, que apura lucro real. Então, tem essa questão do JCP. O ponto forte aí que vem é a questão da tributação de dividendos, um ponto que tem um debate grande, né? Há correntes lá, não, isso é importante tributar, outros não, se concentra na jurídica, como é hoje. Eu vou entrar mais no detalhe, né, dessa matéria da tributação de dividendos. Na jurídica, na esfera da jurídica, esse é o ponto. Na física, tem a questão do aumento da alíquota, aumento do limite de isenção do imposto de renda da pessoa física, hoje de 1.900, vai para 2.500. Sempre é bom a gente chamar a atenção que esses 2.500 implica dizer que é uma renda bruta na ordem de 3.125, né? É o impacto bruto na ordem de 3.125. Por que 3.125? Isso, anualmente, você aplica o desconto padrão de 20%, aí você vem para o patamar de 2.500, que a base de cálculo do imposto de renda é a receita líquida, né? Tirando algumas deduções. Então, a base de cálculo, 2.500. Então, a bruta é isso. Ela é elevada pelos padrões, aí, se você compara em outros países, ela está acima da renda per capita, inclusive, né? Mas, enfim, isso foi dado. Uma questão que é positiva para as pessoas físicas que estão no horizonte de alienar um bem imóvel que esteja situado no Brasil é uma alíquota favorecida que permite o contribuinte pessoa física ajustar o custo de aquisição de um imóvel e aplicar a alíquota de 4%. Essa é uma medida positiva para quem detém imóvel que está no horizonte uma alienação desse imóvel, né? Porque ele reduz sobremaneira aí o ganho de capital. Lembrando que o ganho de capital, a tributação, ela inicia com 15%, mas pode chegar a 22,5%. Então, o que está sendo oferecido é uma alíquota de 4% sobre esse custo de aquisição atualizado. Um outro grande bloco é o mercado financeiro, né? Que é uma medida que eu acho uma medida bastante positiva, que foi e foi tentada por 2 vezes, mas não logrou êxito, foi uma medida de trazer todos os ativos, todos os instrumentos financeiros para uma tributação única, uma tributação flat de 15%. Né? Tributação de 15%. Tem alguns pontos aí nesse tratamento. No caso de Bolsa de Valores, a apuração do ganho deixou de ser mensal, passou a ser trimestral, quer dizer, deixou de ser 12 meses ao ano, passou a ser 4 vezes ao ano. Né? As cestas de apuração, atualmente, ações não se mistura com day trade, a proposta prevê, não, bota tudo numa cesta só, e o período fica acima de R$60 mil. Hoje é 20 mil mês, a proposta fala em 60 mil no trimestre. Então, isso é positivo, como também é positivo a redução do come cotas, hoje 2 vezes, cai para 1 vez só, né? Que seria em novembro, é uma medida positiva, tem impacto no fluxo de caixa. Vamos imaginar que o
Tesouro Nacional tem avaliado e viu que não gera esse impacto para o fluxo de caixa do Tesouro, né? Mas, enfim, é uma medida positiva. Tem uma outra medida que eu acho justa, que é a questão de trazer para o mesmo patamar dos demais fundos, os fundos exclusivos, os fundos fechados, né? Que hoje só é tributado lá na frente, lá no resgate, né? Então, isso traz aqui, com a tributação de 15%, como os demais instrumentos, tem a questão do estoque, né? Isso também foi medida tentada no governo anterior, não logrou êxito. Tem a tributação do estoque a 15%. No entanto, essa proposta prevê que o fundo, se entender, se quiser antecipar este valor em janeiro, goza de uma redução de uma alíquota a 10%, quer dizer, já tem outro estímulo para ele vir a cumprir essa obrigação tributária, né? Então, no mercado financeiro é isso. Tem um ponto que, em propostas anteriores, imaginava-se não ter mais isenções, não é questão tributária que o investidor vai optar por um papel ou para o outro, não seria o estímulo tributário a fazer isso. Eu me refiro aos CRI, CRA, LCI, LCA, hoje isentos. Nessa proposta, ele veio apenas o fundo de investimento imobiliário, né, o primeiro fundo, e os outros não vieram, isso gera uma discussão. Lá atrás, à época, a agricultura questionava, poxa, mas o país precisa desse recurso, a agricultura que está fomentando, a construção civil, preciso disso, tal. E esses instrumentos sempre ficavam nesse patamar de isenção. Mas a realidade aí, que foi trazido nessa proposta, tem que ver o que o Congresso vai verificar com isso. Ou traz tudo, ou volta o fundo, enfim, é um debate que vai ser. Em linhas gerais, eu acho que eu digo isso. Eu queria voltar na questão da tributação de dividendos, que alcança 100% das empresas, né? A alíquota proposta, bom, primeiro, antes de mais nada, o que nós temos aí na tributação? Existia no país essa tributação até 95. A lei que alterou lá em 1995 concentrou toda a renda na pessoa jurídica. Isso veio simplificar o modelo, né? Concentrou essa tributação. Sabemos que tem um debate muito intenso, há correntes, não, é importante ser um modelo semelhante que ocorre em outros países do mundo, tal, ok, é legítimo fazer essa defesa, mas tem outros, não, mas vamos manter a simplicidade do sistema, né, na busca de um cumprimento da obrigação de forma mais simples, etc., né? O fato que agora o Executivo encaminhou essa proposta com uma alíquota de 20%. Para mim, é uma alíquota disforme em relação aos demais ativos, aos demais instrumentos financeiros, que é a 15%. Colocou a 20%, será que é uma espécie de gordura ou não? Nós já vimos sinais aí que a Câmara falou, não, vamos começar a discutir, mas no patamar de 15%. Bom, é razoável, 15% com os demais 15%, é razoável. O artigo que trata desta matéria, ele estabelece lá um determinado parágrafo que a tributação, esse artigo, né, o disposto nesse artigo, aplica-se a todas as pessoas jurídicas, inclusive tributadas no lucro presumido, lucro arbitrado e empresas que optam pelo Simples Nacional. Perfeito. Mas acontece, dá a entender que de última hora foi inserido um parágrafo que estabelece uma faixa de isenção de R$20 mil para as pessoas jurídicas que optam pelo Simples Nacional e que, no momento de fazer a distribuição para os seus sócios, teria essa faixa de isenção de 20. Ora, se isso tivesse sido pensado, a redação do próprio artigo deveria fazer alguma ressalva. Aplica-se para todo mundo, menos aquela hipótese lá prevista. Tal. Mas, enfim, está aí colocada, isso é uma realidade, está aqui. Quando você introduz a tributação de dividendos, você tem que trazer outros mecanismos, como a norma trouxe e fez relembrar, os mecanismos de distribuição disfarçada de lucro, né? Mecanismo que a empresa pode mudar de comportamento. Hoje eu distribuo rendimentos,
está aí a declaração do imposto de renda das pessoas físicas de 2019, consta, em dados apresentados pela Receita, na ordem de 360 bilhões na rubrica das pessoas físicas como lucro recebidos, lucro e dividendos recebidos, como um rendimento isento, 360 bi. Mas não necessariamente, com a mudança da legislação, isso pode se realizar. Pode haver, o contribuinte muda, ele muda de comportamento, é natural. Quando tem uma nova imposição, quando tem outros elementos, ele muda para se adequar. E nessa questão, pode vir a questão da complexidade, pode vir um contencioso em relação a isso, o contribuinte entender que não é distribuição disfarçada, mas, ao mesmo tempo, o fisco entender que se aplica às hipóteses, às presunções, às hipóteses de presunção prevista na lei, isso pode gerar um contencioso. Então, esse é um debate, Folino, que vai ser levado, o parlamento está aí, tem que ser discutido, é importante a sociedade acompanhar esse debate, muito importante, né? No ambiente político, o Richard vai fazer os comentários, né? Porque tem todos os impactos aí. A proposta, quando começar, já tem relator já definido, né? A proposta, quando começar a transitar, vai ser aberta a emendas, né? E isso tem que estar muito claro, tem que estar muito transparente. É importantíssimo o governo participar desse debate, isso é fundamental para poder nortear esse projeto dentro do Congresso. Ele não pode deixar esse projeto andar livre, solto, ele tem que apresentar números, tem que trazer para a sociedade dados, elementos, né, impactos, né? Recentemente eu até tinha dito, seria muito salutar que a própria Receita Federal fizesse uma coletiva mostrando, artigo por artigo desse projeto, como foi feito em outras ocasiões lá no passado, para apresentar isso para a sociedade, para ouvir também as expectativas da sociedade em relação a um ou outro impacto, que é natural, é uma norma bastante complexa, que todos nós estamos debruçados aí na busca de melhor esclarecer a sociedade. Folino, essas são as minhas primeiras mensagens. Posso ter deixado muita coisa para trás, mas vamos lá. A gente vai te lembrar daqui a pouco, fica tranquilo. Maravilha, que bom, que bom. Mas muito bom, obrigado pela tua explanação. Richard, por favor, se você puder contar para a gente qual a expectativa que se tem em relação à tramitação desse pacote ali no Congresso, como é que estão as negociações, o que a gente pode esperar, se realmente isso vai demorar, vai ser rápido, qual é a expectativa que se tem em relação a isso? Por favor. Obrigado por você estar aqui com a gente também. Obrigado você pelo convite, obrigado a todo mundo que nos assiste aqui, obrigado, Rachid, pela aula. Hoje é a minha quinta ou sexta reunião já com o professor Rachid, e ele tem coisas novas a cada reunião, rapaz. É impressionante o repertório. Impressionante. Mas em tese é um projeto mais fácil, mais aprovável, porque é um projeto de lei, não é uma PEC, como o professor Rachid disse na fala dele, então você não precisa do quórum qualificado, né? Em tese, porque como é um assunto muito difícil, muito árido, que mexe com muitos interesses lá no Congresso, na sociedade, acaba demorando um pouco mais. O que favorece um pouco a velocidade do assunto? É o regime de tramitação especial que a gente vive no Congresso por causa do coronavírus. Então, o presidente Arthur Lira, ele enquadrou esse projeto nesse regime de tramitação, e isso garante que o projeto vá direto para o plenário, né, da Câmara, sem passar pelas comissões, o que, olhando bastante objetivamente para o prazo, acelera, mas olhando para a parte mais qualitativa do projeto, ele reduz a discussão e, portanto, reduz a qualidade, né? Você reduz o fórum, né, de pessoas que poderiam qualificar o projeto, o tempo de amadurecimento. Eu vejo como o professor Rachid, da mesma forma, o projeto teve algumas coisas meio que de última hora, ele tem algumas coisas meio que um cara de ornitorrinco ali, você juntou e mandou para o Congresso. E tinha pressão política para fazer, porque tinha uma série de coisas, de respostas que você tinha que dar. Acho que na Câmara ele tem uma perspectiva de ser aprovado, não no calendário que o presidente Arthur Lira estabeleceu, que é antes do recesso do meio de julho, mas eu acho que em agosto ele tem uma chance de andar sim. Né? Nesse exato momento que a gente vive agora, ele está como se você ligasse uma máquina que estava parada há muito tempo e ela não está bem azeitada. Então, as engrenagens estão todas dando ruído ali. A gente, aqui da XP Política, conversou com o relator na semana passada e conversamos com ele hoje de manhã.
né? A expectativa dele já tinha mudado. De sexta-feira para cá, ele já estava um pouco menos otimista, estava um pouco mais sentindo mesmo que tem que discutir, que tem que falar com as bancadas, que tem que conversar mais com a sociedade, né? E tem coisas ali. Então essa é a primeira fase. Eu acho que na Câmara, pelo patrocínio do Arthur Lira, esse projeto tem um pouco mais de futuro, ele pode ser aprovado sim na Câmara, e aí quando chega no Senado, diferente de outros projetos que nós vimos esse ano mesmo, ele volta para o zero, né? A articulação política no Senado, ela tem sofrido por causa da CPI, ela tem sofrido por causa de contrariedade do presidente do Senado com o Palácio do Planalto e com o Ministério da Economia. O presidente Rodrigo Pacheco, ele está num momento ali mais afastado, né, do governo, né, por, enfim, atritos recentes que teve ali com o Planalto e com o ministro Paulo Guedes. Então, ali no Senado, eu acho que a tramitação é um pouco mais lenta. Mas vamos tratar desse primeiro passo, né? O relator agora vai começar a discutir, né, com todo mundo que está envolvido com isso. O presidente Arthur Lira tem um papel importante, o governo tem um papel importante, a sociedade também tem um papel importante. Ele vai tentar juntar ali e fazer um meio termo do que dá para ele apresentar como relatório no plenário da Câmara e aprovar, né? O que preocupa, assim, primeiro em termos fiscais, para a gente matar esse assunto, um eventual desequilíbrio, porque a gente está num ano pré-eleitoral e isso fala contra o timing desse projeto, porque você mandar isso num ano antes da eleição, você começa a enfraquecer o seu projeto, porque em Brasília, enfim, você tem um terço do Senado concorrendo à reeleição e a Câmara inteira, né? E o presidente, enfim, é um assunto que já está muito vivo lá, seja pela candidatura do Lula, seja porque o Bolsonaro já é candidato à reeleição, você já tem isso muito vivo ali em Brasília e isso já tem prejudicado o nível das discussões. As pessoas fazem as coisas pensando se é favorável a elas ou não no período eleitoral, né, do ano que vem. Isso tem uma tendência de trazer um nível ali, não é bem a palavra, mas para ilustrar, a gente pode chamar de um certo populismo, né? Como a gente vê fiscal, vê um populismozinho tributário também. Qual que é o perigo? É você pegar e ver o Congresso aumentando essa faixa inicial ali de isenção sem contrapartida do outro lado. E aí a sociedade vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Porque você vai piorar a situação fiscal em alguma medida. Esse do risco do lado fiscal é o risco que a gente enxerga mais evidente ali, né? E tem algumas outras coisas que serão discutidas fatalmente, não tem como o projeto andar sem discutir isso, né? O primeiro ponto que eu acho que é mais importante aqui para os nossos clientes até é o da tributação dos fundos fechados, né? Isso, sobre o estoque, vai ter uma discussão. Eu acho que no passado nós vimos tentativas ali de projetos que foram apresentados sendo ali pouco discutidos, não avançaram muito, você tinha uma resistência muito evidente do ex-presidente Rodrigo Maia, e aí ele não fazia a discussão ganhar também corpo ali, não é o caso agora. Acho que o Arthur Lira não tem nenhum problema com essa discussão, não é uma coisa que seja muito da intimidade do dia a dia dele, não deve causar nenhum tipo de resistência a isso, né? O que a gente pode ver de efetivo nessa discussão é sobre a taxação do estoque. Eu acho que nisso nós vamos ver uma discussão, né? A taxação poderia ser para frente, mas no passado você não mexeria. Acho que essa é uma saída mais viável, né, para essa discussão, para chegar no meio termo ali que seja factível de aprovar, né? Você tem algumas outras coisas, acho que, como o professor falou, essa alíquota de 20% para dividendos, ela deve virar 15%. O Arthur Lira já falou hoje, a gente já estava falando isso desde sexta-feira ou sábado, que é aquilo que a gente chama lá no Congresso de boi de piranha, né? Que você manda mais alto, que sabe que o Congresso vai dar um desconto, e aí o Congresso quer uma bandeira para chamar de sua, e o governo mandou isso até inteligentemente, em que pese travar um pouco a discussão, fazer a discussão inicial ficar um pouco mais feia, mas para efeito político ela tem o seu valor, né? Então, alguns pontos acho que vão ali sofrer alterações do Congresso, né? A gente enxerga isso sendo aprovado ali na Câmara, porque o Arthur Lira tem essa liderança, né, ali no plenário da Câmara. É muito difícil, a própria oposição vai ter que arrumar argumentos para votar contra esse projeto. É difícil ver a oposição votando a favor de um projeto de origem do governo, carimbado pelo governo. Se fosse de algum deputado, você até podia tentar achar algum espaço, mas é difícil ver a oposição votando contra também,
porque é um projeto que vai de conta ali ao discurso da bancada do PT, do PSOL, do PDT, do PCdoB, que taxa o andar de cima, aquela coisa toda que eles vêm propondo há algum tempo, né? Então é muito difícil você ver uma maioria sendo formada no plenário da Câmara contra esse projeto, né? Agora, vai necessariamente ter alterações, né? O que nos preocupa, sobremaneira até, a pouca articulação que tem o governo nesse momento, tem esses problemas que tem enfrentado lá na CPI, né? O dia deles tem 24 horas, tanto quanto o nosso, então é um pouco de como a crise na CPI tem dragado o tempo dos articuladores políticos do governo, né? O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, é personagem central. O presidente Bolsonaro hoje só falou disso, não falou de outra coisa, né? Lá no Palácio Planalto a discussão também é essa, como é que isola o presidente dessa crise lá da CPI, essa crise do Ministério da Saúde, da vacina, né? Das supostas lá, acusações. Então tem girado um pouco nisso. Qual que é o problema aqui? Quando você tem o governo muito tragado por um assunto, você tem uma tendência dos projetos terem uma qualidade pior, porque aí, para aprovar, o relator começa a atender bancada A, bancada B, e em assuntos que não necessariamente são benéficos para o projeto. Você piora o projeto para trazer mais votos para dentro dele, né? Isso nos preocupa, porque o governo tem tido muito pouca capacidade de segurar coisas ruins em projetos. Então, para aprovar ali a Eletrobras, por exemplo, a privatização, que é um assunto bom, né? É uma notícia positiva. Mas quando você desce um pouquinho da notícia do highlight e vai olhar o que foi aprovado no projeto, tem muita coisa feia ali, tem muito jabuti, como chama lá em Brasília. Então, isso nos preocupa, porque tem uma possibilidade desse projeto ter bastante jabutis e na Câmara, né? E a notícia, de repente, boa é que o Senado não deve tocar com essa pressa mesmo da Câmara, que a gente tem visto, porque o epicentro dessa crise toda é no Senado, né? Então, a CPI vai acabar dragando um pouco da força política que se poderia colocar nisso lá no Senado, né? Mas, enfim, cautela e pé de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho que a sociedade tem que olhar isso de pertinho, porque é um projeto que já nasceu ali com suas contradições, já nasceu com seus problemas, né? Alguns problemas até de origem filosófica mesmo, né? Muito questionamento a gente tem visto aqui. O professor Rachid hoje viu também no mercado financeiro, dos economistas, enfim, tentando entender o que foi o motivador do Ministério da Economia para escrever um projeto nesses moldes, né? Ele já tem esses problemas e o Congresso pode adicionar outros. E a gente ter, no final, uma reforma tributária ruim sendo aprovada, causando ali obrigatoriedade do presidente Bolsonaro vetar, mas, de novo, a fragilidade política do governo, a falta de articulação que tem no Congresso, os vetos eventualmente podem cair, né? Podem ser derrubados pelo mesmo Congresso e aí você não tem o que fazer, né? E isso tudo assim, pode gerar ainda um terceiro turno, o quarto turno, se considerar os vetos do terceiro turno, que é uma judicialização sem limites sobre tudo, né? Porque quando você faz um texto legislativo sem qualidade, você acaba que faz a sociedade ficar em conflito, né? Um lado do texto aponta para um lado, o outro lado do texto aponta para o outro, e as pessoas aí acabam escolhendo que regra querem seguir, e isso inevitavelmente acaba indo para o judiciário, e aí a gente tem contenciosos judiciais aí para a próxima década garantidos. Então, a gente olha para esse projeto, acha que na Câmara ele vai passar para o Arthur Lira, ele vai empurrar e ele tem muita força lá, e no Senado eu acho que a conta já é um pouco diferente, né? A articulação já volta para o zero, e a gente aí, e é uma coisa boa, né? Pode ter finalmente a chance de ver o projeto sendo discutido com mais fôlego, com mais tranquilidade. O ideal mesmo é que fosse votado em 2023, né? Ou com o governo reeleito, ou com um novo governo, porque aí você teria comissões funcionando, você teria uma nova discussão, a sociedade menos preocupada com o coronavírus, com toda essa situação econômica que você tem. Você tem ainda desemprego muito alto, busca pela vacina, né? O debate eleitoral já muito acalorado. Você adicionar esse tipo de debate, que precisa de muita calma, muita racionalidade, num ambiente tão contaminado desses, não necessariamente é o melhor momento que você poderia fazer um projeto que, de novo, tem várias contradições e a gente vai ver elas não sendo resolvidas pelo Congresso, mas sendo aprofundadas em alguma medida pelo Congresso nesse próximo mês e meio, 2 meses, o que não é notícia boa definitivamente. Legal, Richard. Obrigado aí pelos seus updates. Acho que é importante, né, a gente entender
O que a gente pode esperar daqui para frente nessa discussão? Sem dúvida nenhuma, Brasília é sempre uma surpresa, né? Então a gente tem que ficar atento para ver o que pode acontecer daqui para frente. Eu queria pegar um gancho do que você falou e perguntar para o professor Jorge Rachid o seguinte: o Richard levantou um ponto aqui importante, professor, que é a questão da judicialização, né? E a gente entende, assim, conversando e com outras pessoas também no mercado já há algum tempo, de que essa questão de tributação de estoque é sempre muito complexo no Brasil, porque você pode sim levar a uma judicialização. E aí você tem essa questão basicamente em duas situações importantes, seja na tributação dos fundos fechados, né, de você tributar o passado, e dos dividendos também, porque eu particularmente não percebi nenhuma isenção ali para os dividendos que forem gerados até, os lucros que forem gerados até 2021, né, até 31 de dezembro. Você tem sim uma isenção, mas quando vem de pequenas microempresas e pequenas empresas, mas para as empresas normais você vai tributar também, o que também poderia levar a uma discussão jurídica em função daquele fato que a gente fala que, né, ou seja, era tributado até 95, a partir de 96 não foi mais tributado, mas se hoje uma empresa tiver que distribuir um lucro que foi oferido naquele período, paga imposto sobre aquele lucro lá, porque lá era tributado. Se a gente seguisse a mesma lógica, o lucro entre 96 e 2021 deveria ser isento, né? Só poderia ser tributado o lucro a partir de 2022, mas não tem isso lá. Então, eu queria entender um pouquinho do senhor, como é que o senhor enxerga isso e se é isso mesmo, ou seja, tem uma chance grande aí, ou isso é um ponto frágil do projeto que, de repente, pode ser mudado ao longo do tempo, justamente para tentar acalmar um pouco essa questão da judicialização. Paulino, boa. De fato, mais uma vez, o projeto ele tem algumas questões aí que não estão muito claras. Esse ponto do dividendos, eu estou na mesma direção sua. É óbvio que tem que ser no momento que o lucro foi gerado, né? Porque senão você vai misturar tudo. As nossas regras são claras desde da geração de prejuízo fiscal. Houve uma época que prejuízo poderia ser compensado naqueles 4 anos, né? Aí depois mudou com trava. Então, nós passamos a fazer isso por ano. Como é que foi o fato gerado? Como é que foi a legislação nesse momento da geração, né? É o caso do lucro que você colocou. Porque também, vamos imaginar, se nós tivéssemos 2023, 22 e 23 tributados, 24 passou isento. Ah, não, então todo o lucro gerado em 23 e 24 que eu distribuí em 24 vai estar isento? Vai ficar, mistura muito. Então, se não está claro, realmente ali caberia um tratamento, um dispositivo que deixe claro essa questão. Em relação aos fundos fechados, né, repare, isso já foi tentado trazer dividendos e trazer a tributação do estoque, né? Há controvérsias, eu acho que é justo, mas há controvérsias, né, em relação a isso. Agora, lembrando, caso isso não seja incorporado após a lei, isso impacta na ordem, em 2023, na ordem de 14,47 bi. E isso, eu diria que é uma arrecadação, eu diria, relativamente certa. Por quê? Se os detentores do fundo resolverem, não, eu não concordo com esse modelo, eu vou realizá-lo agora. Realizou agora, pagou agora. Você está antecipando receita. Então, eu acho que isso é relativamente certo, essa arrecadação. Como é certo a redução da alíquota da jurídica, como é certo a perda de arrecadação no aumento do limite de isenção e provável do lucro presumido, do lucro distribuído, né? Isso é fato, né? Então, tem esses impactos que eu acho. Veio a história do lucro presumido, se você me permitir, claro, por favor, óbvio. Que eu lembrei, que tem um grande impacto também. Na verdade, tem um no lucro presumido, uma limitação que foi imposta, e outro na própria pessoa física, né? O lucro presumido, empresas que tenham receita de direito de imagem, por exemplo, ou administração de imóveis, aluguel, uma administradora de shopping center, por exemplo, né? A partir do projeto de lei, elas estarão obrigadas a irem para o lucro real. Não será permitido elas optarem pelo lucro presumido. Por que essa medida? Não sei, né? Em termos de informação, a partir de 2022, todas as empresas que estão no lucro real devem apresentar a escrituração contábil. Perfeito.
Isso é importante para nem que não fosse obrigado para o fisco, mas é importante para a empresa ter lá o cumprimento da norma comercial, é importante. Agora, obrigá-las a ir para o lucro real, não vejo por quê. Há mecanismos de fazê-la cumprir a obrigação ou pagar de forma mais justa no próprio lucro presumido. Bom, essa é uma maneira. A propósito, em relação ao direito de imagem, lá em 2015, o Executivo editou uma medida provisória, justamente com direito de imagem, para tirar esse valor da base do lucro presumido e levar direto para a base de cálculo. A empresa se mantém no lucro presumido, mas levar direto para a base de cálculo e aplicar a alíquota. Infelizmente, essa medida provisória correu todo o trâmite lá no Congresso, mas quando foi para a sanção, esse dispositivo já tinha sido retirado no curso da tramitação. Então, tem outras maneiras. Na pessoa física, eu deixei de mencionar, a proposta também limita a utilização, eu acho que eu não mencionei, né? Desculpa, são várias conversas, mas a proposta limita a opção do contribuinte em declarar no formulário simplificado, tá? Na forma simplificada. Lembrando, a forma simplificada é aquela do desconto padrão de 20%. A lei hoje estabelece que é possível os contribuintes utilizarem o desconto padrão até na faixa de R$16 mil. Implica dizer que esse 16 mil é algo em torno de 83 mil de renda tributável, né? Líquida, né? A proposta prevê, não é mais limite de desconto padrão, mas em si limite de rendimento, abaixo de 40 mil. Isso, para quem ofere renda entre 40 e 83 mil, esse vai ter um impacto nas contas, né? Esse contribuinte, esse universo, que é mais de 1 milhão, vai pagar mais, né? Um universo específico de pessoas que vai pagar mais, que vão pagar mais. Só lembrando, o próprio programa do imposto de renda já oferece ao contribuinte essa oportunidade dele, ele oferece ao contribuinte a maneira mais econômica para ele pagar o imposto de renda. Olha, para você é mais econômico adotar o simplificado do que o modelo completo, ou vice-versa. Então, dessa forma, quando limitar, vai ter um efetivo aumento para esse universo de pessoas. Também algo do tipo, né, será que está precisando para fechar a brecha da arrecadação? É essa a parcela que está faltando? Mas é um impacto assim, um tanto perverso, eu diria, né? Mas, enfim, a realidade é muita atenção, muito cuidado no debate. Ótimo, muito bom. Bom, queria passar para o Pedro e para o Gabriel agora. Meninos, por favor, fiquem à vontade aqui para perguntar para os nossos convidados aqui, para o Richard e para o professor, por favor. Obrigado. Boa noite. Quem é lá, Gabriel? Obrigado. Posso? Vai lá. Pode? Tá bom, vamos lá. Bom, um dos pontos bastante polêmicos aí também do projeto que foi apresentado na sexta-feira foi a questão da tributação das companhias offshore, né, daqueles lucros que ficam lá represados e, desde então, a pessoa física aqui no Brasil sendo tributada pelo regime de caixa e passando agora para um regime aí mais de competência, né, e aí surgem uma série de dúvidas aí em relação a isso. Então, eu queria perguntar para vocês qual a opinião sobre a possibilidade de aprovação dessa previsão de tributação aí dos lucros apurados pelas companhias offshore. E aí muito se discute em relação às alternativas, né? Se a gente pode optar por um caminho de redomiciliação para companhias que estejam situadas fora de um paraíso fiscal, ou até para outros tipos de veículos, como os fundos de investimentos, que em tese não estariam abarcados aí pela regra, pois a regra fala em personalidade jurídica, fala em controle e fala também em paraíso fiscal, né? Então, acho que esse é um dos pontos aí que acaba atingindo bastante aí as famílias que investem no exterior e tem esse benefício e que agora está na mesa aí para o debate. Gabriel, boa pergunta. Quando foi introduzida a tributação em bases mundiais lá atrás, salvo engano,
a tributação era por competência, né? Alguns países já estão nessa direção, querendo adotar nessa direção. Eu acho que é uma medida, porque vem com essa regra, esse dispositivo vem que é considerado disponibilizado na pessoa física na data do balanço que tiver sido apurado. Então, de fato, vida real passa a ser competência. Teve disponibilidade econômica e jurídica, eu acho que tem amparo, o Código Tributário dá essa direção, disponibilidade econômica e jurídica, esse contribuinte ele é uma norma amparada aí no direito. É uma realidade. E é uma medida que eu diria que é razoável. Hoje, as empresas aqui no Brasil apuram pela competência, tirando o lucro presumido, que pode ser pelo caixa, né? Até para simplificar o modelo. Agora, com a escrituração contábil, talvez isso tenha que mudar. Talvez tenha que mudar, acredito que sim. Mas, de todo modo, é algo que é a realidade que está sendo posta. Tá? Você vai complementar, Richard, ou a gente pode fazer uma outra pergunta? Não, só para comentar aqui do meu lado, o professor Rachid já esteve ali no plenário da Câmara muitas vezes. Esses assuntos mais complicados tendem a passar ali no meio do texto, se ninguém gritar, vai aprovado do jeito que está escrito. Ninguém entende muito ali essa parte mais técnica, não. E o debate é tão limitado ali no plenário também, todo mundo olhando para a Câmara, cuidando de outras coisas, que acaba que cuidam das grandes coisas e essas mais laterais acabam que passam do jeito que está escrito se ninguém gritar. Então, a gente deve fazer isso, né, professor? Nós vamos olhar as emendas ali, ver se tem alguma sugestão de alteração dessa parte do texto e ver qual é a chance de ser alterado. Mas se não tiver grito, vai do jeito que está escrito. Porque, desculpa te cortar, que eu pensei numa coisa que só para falar com o Richard aqui, porque na prática, né, Richard, o que acontece é que a hora que você tem emendas, você tem muitos congressistas ali que estão sendo orientados também por pessoas que entendem um pouco mais da matéria e que, portanto, podem colaborar ali de uma maneira um pouco mais efetiva com a questão, né? Então, é o que você falou, tem que ficar um pouco mais atento ali do que vai acontecer e ver como é que essas emendas vão chegar ali para ser discutidas e o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito pelo relator também, né? Tem que entender um pouco isso. Pedro, desculpa, eu te cortei. Não imagino. Imagino, até comentar sobre isso, realmente, esses projetos de lei, eles atendem a diversos anseios, né? Inclusive no que o Gabriel comentou do offshore, você tem o OCDE, você tem todo o movimento aí global de ter CFC Rules, né? De empresas controladas, então, realmente tem um amparo não só na técnica, mas nessa discussão global, né, do que está acontecendo. Aí entram as discussões de estoque, que aí já são outros 500, né, que certamente vai dar briga se forem nesse caminho, vai ter a judicialização, né. Mas a minha pergunta era um pouco nessa linha, Rich, que você colocou das emendas de discussão, porque a gente está vendo, né, a gente está tentando, já tem muito cliente perguntando opções, e se passar assim, o que a gente faz? Fica um passo atrás, né, como o professor bem colocou. Primeiro, boa noite, nem cumprimentei-os ainda, prazer estar aqui falando com vocês. Um passo atrás na verdade, o ambiente político hoje, né, de base, de oposição e de população pré-eleitoral, população e esse ambiente político pré-eleitoral. O Arthur Lira, um dia depois da proposta, já indicou que os dividendos podem descer para 15, que a Câmara já fala em 10, mas que, por outro lado, a isenção está muito alta, 240 mil por ano é muito alto, então, para talvez diminuir um pouquinho a alíquota, ele deveria talvez reduzir um pouco a isenção. E ele nessa matéria, né, publicada hoje no Valor, ele próprio diz que os projetos têm uma gordura para serem discutidos e faz parte do jogo. Então, vocês já comentaram um pouquinho sobre os próprios dividendos, mas tem alguma outra medida ali que vocês enxergam como algo a ser discutido, talvez já propositalmente? Por exemplo, quando eles falam do estoque do fundo fechado, já dando aquela opção de ser tributado antes a 10, isso indica, talvez, que eles já estão ali, talvez assumindo que essa briga do estoque é forte e, olha, vamos ver o que o mercado fala para a gente ver se tudo bem. Então, a gente abre mão do estoque para daqui para frente tributar o futuro. Pela experiência de vocês de congresso, de vida prática, o que vocês acreditam que está ali, que pode ou não passar? Porque a gente, às vezes, tenta acalmar os clientes que tem muita pergunta, o que eu faço, como é que vai ser? A gente não sabe, a regra do jogo ainda não está na mesa, né? As cartas foram distribuídas, mas o jogo não acabou. Então, pela experiência de vocês, o que vocês acham que está ali para poder ser discutido? Algo além do que vocês já falaram? Acho que aquela do...
Pode, por favor, professor. Com a experiência de quem já escreveu o projeto ali para o Congresso. Não, só para comentar aqui, depois você pega o gancho. Lá no passado, nós tivemos normas tributárias que teve centenas, eu estou falando no plural, centenas de emendas. E realmente envolvia PIS/COFINS, uma matéria que envolvia PIS/COFINS, e todo mundo querendo, esse queijo aqui tem que estar na cesta básica, esse suíço tem que estar na... Rapaz, era uma loucura. Nesse projeto não vai ser muito diferente, né? Porque vai ter gente querendo corrigir o texto, melhorar, aperfeiçoar, vai ter gente querendo detonar, retirar, vai ter gente aproveitando carona, então vamos aqui, vamos aproveitar aqui, vamos colocar matéria tributável, a matéria tributária tem aderência, vamos colocar isso. Então vai ter tudo isso no debate, importantíssimo, mais uma vez, o governo tem que estar participando, tem que estar lá norteando, né? E mostrando naquele momento, onde é apresentado o debate, a emenda, mostrando os impactos. Caso contrário, o custo de corrigir a rota vai ser elevadíssimo. Com relação ao fundos exclusivos, foi o que eu coloquei. São 14, quase 14,5 bi, né? O governo considerar isso como gordura, a conta não vai fechar. Né? Mantendo tudo constante, a conta não fecha. Então, é grave isso. Né? Lá atrás havia essa possibilidade, não, vamos retirar o estoque e tal, mas aí fica capenga, né? A norma fica... A ideia era para trazer todos, né, um universo quantitativo pequeno, o volume é elevado, mas o quantitativo pequeno, trazer para uma normalidade tributária junto ao mercado, né, junto aos instrumentos. Então, é isso. Né? Richard, por favor. Não chega a ser coisa que colocaram no texto, até porque esse texto não tem tanta coisa assim. Eu acho que a coisa dos 20% ali dos dividendos, evidentemente foi isso. Mas depois essa dos fundos mesmo eu estou com o professor, acho que foi uma questão mais filosófica completa, você tem que colocar isso assim no texto. Se o Congresso vai mexer ou não é outro assunto, né? Mas ali na construção do texto, acho que foi isso. Uma coisa que me chamou a atenção, que não estava no texto na terça-feira, quando nós falamos lá no governo, e entrou no texto na sexta-feira, foram os fundos imobiliários. Não estava fora, e de repente passou a constar no texto na sexta-feira, que para a gente teve um ar ali de tentar compensar, de repente, a ordem lá do presidente que para aumentar e arredondar o número de 2.500 da isenção. Teve alguma cara diferente. Eu sei que isso entrou no final. Então, não que tenha entrado como boi de piranha, ali, você, sabendo que o Congresso vai tirar, mas é uma das coisas que você consegue derrubar do texto, até porque está meio pendurado ali no texto. Né? Até porque, né, Richard, na prática, desculpa te cortar, na prática você está atingindo o pequeno investidor também, né? Porque fundo imobiliário é muito varejo também, então tem muito pequeno investidor que investe em fundo imobiliário, olhando aquele dividendo / aluguel que ele recebe todo mês no fundo. Então, não necessariamente está atingindo o topo da pirâmide tributando fundo imobiliário, então não faz muito sentido nessa tributação de fundo imobiliário, sinceramente. Realmente achei que foi uma coisa meio, assim, sem pensar muito, né? Foi um pouco refletido, sim. É isso, na terça-feira, quando nós falamos lá, a gente pegou o checklist, o que está, o que não está, e isso não estava discutindo, estava no mesmo campo ali da LCI, LCA, CRI, e de repente isso entrou no final. Ninguém entendeu muito. A gente até olhou 2 vezes e falou, mas é isso aqui mesmo? Sabe? A gente conversou, lembra, professor, na sexta-feira, mas isso aqui está mesmo, é isso? Porque causou alguma dúvida, assim. Mas eu não enxergo tanta coisa assim colocado para tirar, tanta coisa de gordura. O que o Arthur está chamando de gordura, presidente, é coisa que o Congresso vai se dispor a reduzir, né? Essas alíquotas, coisas nesse sentido, mas não coisas que o governo tenha colocado com essa intenção. Acho que o governo não chegou a ser tão calculista assim, né? E isso pode causar, inclusive, um pouco de desequilíbrio no texto final, né? Arrecadação e renúncia. Eu acho que isso é factível de a gente ver um texto com algum nível de desequilíbrio, porque o Congresso, assim, do jeito que a gente está vendo ali o compasso do Congresso nos últimos meses, dá mais benefícios e causar o mínimo de votações impopulares que possam fazer. Então, e esse projeto tem as duas pontas, né? Então, você vai ver o Congresso ali
não irresponsavelmente. Vamos zerar isso aqui e vamos dar 100% ali. Mas vai ter um descompasso entre uma coisa e outra em algum nível. Eu acho que esses 14 bi que fala o professor Rachid estão sob risco aí, professor, porque assim, a turma vai receber pressão, vai ter escritório de advocacia escrevendo emendas para essa parte dos fundos fechados, vai ter deputados importantes apresentando isso lá como emenda, você vai ter emendas de tudo que é jeito, vai ter emenda para melhorar o texto, vai ter emenda para piorar o texto, vai ter lá o PT propondo taxar a instituição financeira em 50%, você vai ter de tudo que é coisa. Essas eu acho que o relator vai inadmitir Vão tentar enfiar o grandes sair. fortunas também, provavelmente. Estou exagerando um pouquinho, mas sempre tem algumas coisas que vão aparecer no meio do que não tinha nada a ver com o assunto, vão tentar colocar. Mas se essa emenda das grandes fortunas não aparecer, que vai ser estranho, né, professor? Essa, se tiver de fora, você vai olhar no final e vai dizer... Exato, ué, será que... Porque essa tem que estar. Essa vai pronto, estar. São emendas que já estão prontas. Vai aparecer, com certeza, não tenho dúvida. Essa está lá pronta, é só datar, né? É só colocar a data e apresentar, porque essa daí está sempre lá na cara do gol. Exatamente. Permite só fazer uma Claro, Pedro, por favor, lógico. Obrigado. Richard, você tocou num ponto que está tendo muita pergunta aqui, até infelizmente não vai poder ler tantas perguntas, né? Está tendo bastante participação, a gente vai ter que marcar uma depois para atacar as perguntas. Mas você falou do LC, LCA, CRI e CRA, né? Qual foi um pouquinho dessa discussão? O que motivou a saírem do texto? E tem muita pergunta, será que vão atacar isso no futuro? Isso está no radar do Congresso? Não, pelo que a gente viu, não está, não. Na verdade, não é que saíram do texto, não chegaram a entrar. Não chegaram a entrar, né? Foi a entrada dos fundos, assim, porque isso, pelo que a gente acompanhou, pelo menos as discussões ali, nunca tiveram a ponto de entrar. Teve em seu momento ali, vamos colocar, não vamos colocar, tomou a decisão de não entrar, não entrou. Né? E isso, nesse pacote, estavam também os fundos imobiliários até terça-feira, da semana passada, que foi quando a gente pegou lá o checklist com o Ministério do que estaria no projeto, e aí a surpresa foi que entrou. Na verdade, a outra parte nunca teve a ponto de entrar. Acho que o professor pode explicar um pouco melhor de qual é o racional por trás desse tipo de decisão, como é que você toma lá no Ministério, para entrar ou para não entrar, principalmente o LCI, LCA, essa categoria, mas no lado político, na discussão nunca teve assim, para entrar. Por isso a surpresa quando entrou o fundo imobiliário e ninguém entendeu muito. Você ficou olhando e dizendo assim, mas o que aconteceu, sabe? Uma das coisas que a gente ouviu e também conseguiu construir como produto de raciocínio dessa coisa toda é que isso e outras coisas do texto compõem ali uma tentativa de você responder a essa demanda do presidente de você aumentar ali a faixa de isenção. Era 2.300 e pouquinho que o Ministério imaginava, o presidente falou 2.500 e aí você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Então, isso compõe ali um pouco disso que a gente conseguiu achar lá em Brasília e também construir como raciocínio. É verdade. Eu lembro lá no passado que, dependendo da posição da Receita Federal, entraria tudo, né? E de muitos dirigentes ali dentro do próprio Ministério, do então Ministério da Fazenda. Não, entraria todos, tal. Reação tem da área da agricultura, área de infraestrutura, enfim, essa reação tem. E aí fica a pressão, né? Aquela briga, né? Agora, ou entra tudo, ou vamos lá, entra só imobiliário e deixa a agricultura por fora. Ou, ao contrário, bota a agricultura e deixa o imobiliário por fora. Agora, entra um e não entra outro, ficou um tanto estranho, mas, enfim, é a realidade. Esse é o processo, né? Legal, muito bem. Gente, a gente podia ficar aqui conversando mais uns 3 dias, né? O problema é que a gente combina sempre 1 hora de conversa e a gente já está chegando aqui no nosso final. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Richard e Rachid, por essa aula que nós tivemos aqui, né? Tanto do ponto de vista do projeto em si, como também do ponto de vista do ambiente no Congresso, como é que tudo funciona lá. Eu acho que fiquem à vontade aqui para fazer as considerações finais, mas eu acho que a questão aqui é muita calma nessa hora, né? Vamos tentar entender um pouco como é que tudo vai acontecer, como é que vai tramitar, o que vai ser mudado, o que não vai ser mudado, antes de sair fazendo qualquer coisa trabalhadamente, porque não fazer nada neste momento talvez seja um bom caminho, né? Então, eu só queria agradecer de novo e ouvir um pouco de vocês essa questão. Muito obrigado, Folino, pela oportunidade de estar com vocês, obrigado pela audiência também.
de fato, você falou muito bem, é aguardar os acontecimentos, acompanhar o debate, é importante que a sociedade acompanhe o debate, né? Vimos aí claramente que há um forte impacto na tributação da jurídica, de todas as jurídicas, do modo geral, né? Isso tem que ser pesado no momento que estamos vivendo. Quando eu falo momento, não é o momento desse ano, não, é o momento dos próximos anos de tentar absorver essa força de trabalho que está aí desempregada, que é necessário, enfim, fazer a economia girar de forma positiva, né? Então, é importante ter toda a participação do debate e, por outro lado, tomar cuidado nos números, né? Porque se houver um desequilíbrio aí, a perda é muito grande aí para o nosso país, né? Mais uma vez, muito obrigado e vamos acompanhando e vamos aprendendo, lendo e descobrindo outras coisas aí nesse projeto. Tá isso, obrigado, essa é a ideia. Aí. Obrigado você, professor. Aí também. Tá bom? Legal. Valeu. Obrigadão. Richard, por favor. Do meu lado é reforçar muito essa mensagem que o professor deixa. A sociedade vai precisar olhar e discutir com o seu parlamentar ali esse projeto. Acho que é importante. Acho que prudência nesse momento vai ser bastante recomendável, porque você tem um texto apresentado, depois você vai ter ali 200 novas sugestões de texto nas emendas, e depois você vai ter o relator vendo que ele aceita ou não, qual é a condição política de aprovar. Depois você tem votação na Câmara, você ainda tem a rediscussão no Senado, emendas no Senado, tudo isso acontece de novo, né? Então não é nada que vai ser decidido para amanhã, o que está valendo. Não é medida provisória, então não está valendo desde já. Isso é algo para ser votado nas duas casas, enfim, no Senado como revisores, fatalmente vai voltar para a Câmara nesse momento. Depois ainda tem a sanção do presidente, depois você ainda tem a análise dos vetos do presidente, você ainda tem o terceiro turno, que é o judiciário. Então, é um processo longo, né? É um processo que vai ter vários momentos, vai ter ruídos também de toda sorte ali, vai precisar de estômago, um pouco de frieza, né, e de bons conselheiros, né? Folina aí conta com a gente aqui da XP para isso, mas da minha parte eu acho que vale recomendar a prudência nesse momento, né? O susto inicial é grande, eu entendo isso, porque nós vimos isso no mercado institucional, a turma de fundos e bancos ali bastante assustada no primeiro momento, e agora está um pouco, como diz lá no meu interior do Rio Grande do Sul, as melancias estão se assentando um pouco, e você está vendo o pessoal olhando com um pouco mais de clareza, porque pode acontecer, está todo mundo um pouco mais calmo. Acho que esse é o recado, sabe? E o Congresso ali vai responder muito à sociedade. É um Congresso que está olhando para as eleições do ano que vem, então os eleitores estão aqui, né? Do outro lado. Toda e qualquer conversa que possa ser feita com gente que influencia no processo, ela é muito saudável, né, para a gente melhorar o texto, porque como está nesse clima de descoordenação política que você vê sensivelmente em Brasília, a sociedade exercer o seu papel ajuda muito as coisas a voltarem um pouco para os eixos nesse momento.